Fala pessoal, estamos aqui fazendo o primeiro podcast da Lean Agency para a gente falar sobre esse evento incrível que a gente teve agora em Austin, no Texas, que é o SXSW. Então a gente vai falar um pouquinho em formato de podcast para trazer um conteúdo bacana, interessante e instigante sobre esse grande evento de tecnologia, entretenimento, inovação e comunicação. Cultura. E cultura, também tem cultura. Então estamos aqui hoje com Thiago Diniz, Head de Planejamento da Lean e professor também, o grande mestre da gente. Estamos aqui com Newton Oliveira, Chairman, fundador da Lean, grande entusiasta desse evento, foi quem instigou a gente aí, né? Para mim primeiro é um prazer estar aqui junto com os meus dois companheiros de viagem, né? Dividiram toda a bagagem, literalmente, né? Dessa viagem. E assim, o South by Southwest sempre foi um evento que me inspirou, né? Então a gente aqui consome, né, em vários portais, vários blogs, sites, enfim, esse conteúdo. E sempre sonhei estar lá, né, direto da fonte, né, trazendo esse conhecimento e absorvendo tudo isso. E estar com a presença desses dois profissionais que sempre me inspiraram muito, o Tiaguinho, nosso guerreiro, professor, como ele falou, magnânimo, né, e o Anselmo, que é outro entusiasta, o cara que se especializou em inteligência artificial, em tecnologia, né? Então para mim foi muito bom dividir com eles todos os painéis. Para mim foi uma coisa assim impressionante, porque eu acho que está se discutindo ali muita coisa que ainda vai chegar no Brasil, né? A gente vê que o Brasil é um país que, sem dúvida, né, está muito à frente nessa questão de tecnologia, mas algo que ainda vai chegar aqui e já é comum lá nos Estados Unidos, né? Então, muitas coisas até ligadas à sustentabilidade, à inovação, transporte também, porque é um evento que ele discute a vida quase toda, né? A gente falou aqui de tecnologia, de cultura, etc., mas tinham painéis lá de medicina, painéis de inteligência, mobilidade, enfim, assim, o evento ele é fantástico e eu agradeço muito essa oportunidade de ter ido para lá, porque sem dúvida eu acho que todos nós aqui somos profissionais diferentes, né? Depois de tudo que a gente consumiu ali. E eu não tinha me apresentado, eu sou Anselmo Albuquerque, eu sou CEO da Lean, sou publicitário e sou entusiasta de inteligência artificial e vou conduzir aqui esse papo com Thiago e com Newton. E a gente vai começar, a primeira coisa dessa viagem, que foi longa, né? Porque para chegar em Austin, 3 horas de Recife a São Paulo, depois mais 10 horas e meia de São Paulo para Washington, depois 3 horas de Washington para Austin, no Texas. Fora as conexões, né? O tempo de aeroporto, né? Você chega lá semi-morto. E mesmo assim, quando a gente chega naquela cidade que me surpreendeu positivamente, gera um grande impacto. E o que impactou vocês nessa chegada lá em Austin, da cidade em si, lá no Texas? Eu não sei se vocês já tinham ido para o Texas alguma vez, eu nunca tinha ido. O que impactou vocês ao chegar em Austin? Eu particularmente nunca tinha ido, né? Então para mim era tudo novidade e eu acho que assim eu gostei muito, quando as pessoas perguntam eu falo positivamente, porque eu achei aquela cara de filme, né? Do clichê do americano, né? Todos aqueles seriados que a gente assiste e tudo. Então assim é muito diferente sei lá, de Nova York, Miami, né? São locais que são mais tradicionais da gente ir visitar, né? Então lá eu achei raiz, né? O americano raiz. E achei uma cidade limpa, funcional, né? Você tinha o trem lá, né? O trem, na verdade, não é nem um metrô, né? O trem que passava, várias opções de mobilidade, né? A gente particularmente, né, se locomoveu muito de patinete, enfim, de outros mecanismos. E foi algo que me surpreendeu positivamente também. Eu achei genial porque normalmente quando a gente tem um evento desse tamanho, a cidade fica meio caótica, né? Pra quem mora é um pesadelo. E eu lembro que eu assisti muito conteúdo de jornais do Texas e jornais de Austin falando como a cidade devia se preparar para o evento, como as pessoas deviam receber o evento, os moradores deviam receber o evento. E aí muita gente falando de não venha tanto para a cidade, se você só venha se realmente for uma coisa essencial, a cidade vai estar cheia de estrangeiro, receba bem os estrangeiros. Então essa preparação, eu acho que ela levou a esse resultado também que tu falou. E tem outra questão também que eu acho que o Texas, na cabeça da gente, a gente tem esse meio que estereótipo, né? Uhum. Do texano, do velho oeste e tal, e é o
oposto de tudo isso, né? A cidade que tá pensando muita coisa pra frente. Eu lembro quando a gente tava no patinete, o patinete ele tem uma área lá, então pra mim ficou muito claro, eu fiquei realmente impressionado com isso, que é a escala de prioridade no trânsito, né? Que é uma coisa que a gente discute tanto aqui no Brasil, que é primeiro a pessoa, depois a bicicleta, depois o patinete, depois o carro, porque o patinete ele é motorizado. Eu lembro que eu tava andando contigo de patinete, ele parou uma hora, e tu, porra, por que parou? Eu disse, não, porque aqui a área é só de pessoas. Mas tem uma bicicleta, se a bicicleta não é motorizada. Então, a própria tecnologia, ela tem que se adaptar ao humano, né? E acho que ficou bem interessante isso aí que eu vi, que eu achei que foi algo impactante que a gente podia aprender, sabe? Aqui no Brasil. Essa parte da cidade me impactou muito a coisa da divisão da cidade, né? Tem o lado lá do Sorro, né? Que era onde acontecia o evento, com muitos prédios, hotéis, né? O centro de convenções grandes. Do outro lado, que a gente se hospedou, né? Eram mais casas residenciais, escolas, né? Então você viu uma divisão assim clara de onde as pessoas vão para trabalhar e onde as pessoas querem morar, né? E onde acontece a muvuca e onde não acontece a muvuca. E é uma cidade muito convidativa, né? Talvez muito turística, né? Tem aquela rua fechada, né? Cheia de bares. Tem um rio, né? Aquela parte do rio também. Tem a parte do rio, uma cidade realmente convidativa ao lazer, ao esporte, né? Uma das coisas que eu achei esquisita foi a gente sair para o evento com 3 graus e teve gente que reclamou. Teve gente que reclamou muito disso aí. E de 5 horas da tarde com qual roupa? Está com 32 graus. Né? Cidade deserta é assim. Eu já morei em cidade deserta, é assim mesmo. E também foi algo que meio que surpreendeu, né? Essa mudança de temperatura o tempo todo não é fácil pra gente de Recife. E uma coisa que também me chamou muita atenção na relação festival com a cidade, né? Essa integração foi, eu não sabia, nunca tinha ido, né? A conferência, são vários painéis que ocorrem nos hotéis, tipo, não é uma coisa centralizada, você não vai para o centro de convenções e tem tudo lá. Você tem um centro de convenções, mas está acontecendo no Hyatt, está acontecendo no Marriott, está acontecendo no Hilton, e ali você acaba que, você vê que a cidade abraça o evento, né? Até porque eu percebo, ficou muito claro também que a rede hoteleira lá, ela é muito mais voltada para convenção do que pro lazer que a gente está acostumado, né? Muito mais pro turismo de negócio. Turismo de negócio, né? Então ele tem uma infraestrutura absurda para receber aqui. Não é todo lugar que tem essa estrutura. Todo hotel tem uma sala de convenção gigante. A sala de convenção é enorme. O Hack and Play aqui de Recife, onde acontece aqui no centro da cidade e várias coisas em vários prédios diferentes. Então para mim essa foi a primeira dificuldade, já entrando na parte do evento em si, né? O evento tem muitas palestras, muitas salas e muitos locais. E quando você chega, você fica tentando se encontrar. Vocês, dentro dessa abundância de ofertas de palestras e de temas, como é que vocês fizeram a curadoria de vocês para escolher qual palestra eu quero ir? Irmão, tem um negócio que tu falasse agora de Hack and Play. E assim, eu acho que a gente que mora em Recife, a gente já tá acostumado ao Hack and Play, e de fato você vê muita semelhança, né? Assim, que a cidade inteira discutindo inovação e tal, num bairro e tal. Mas tem uma coisa que pra mim foi fundamental, que foi o aplicativo. O aplicativo deles é um negócio impressionante, cara, porque você consegue montar toda a sua rota de palestras, né? Então assim, como a gente começou a falar aqui, é um evento de tecnologia, inovação, cultura, música, então assim, tem trilha pra qualquer assunto que você imaginar. Dali você já vai direto pra palestra que você quer ver. Da palestra que você quer ver, você vai pro LinkedIn do cara, ou pra rede social que ele disponibilizou, então você pode ir pro Instagram, e você pode falar com o cara, inclusive. Né? Então eu me comuniquei com algumas pessoas, ninguém respondeu, mas assim, falei com a galera de temas que me interessavam, e o aplicativo tem tudo. Quando você chega lá, de fato, né, assim, a cidade ela não é sinalizada, então você tem que ver pelo aplicativo, tem mapa e tal. Tem gente que não sabe ler mapa aqui, mas né, quem sabe ler mapa é mais tranquilo. Pra quem, geração X, a gente sabia ler mapa. Então, o aplicativo, para mim, foi fantástico. E eu selecionei as palestras pelo interesse pessoal e o interesse da agência também. Então, acho que ali... Agora, é claro, quando você se depara com um sujeito que você, talvez esse cara seja melhor do que esse, e tem uma coisa que eles falam muito, que é marque várias palestras ao mesmo tempo, porque talvez você não consiga entrar na sua, mas bote um segundo plano ali que talvez você consiga, porque de fato a gente viu, né? Assim, tem a fila gigante para entrar no lugar e você perde mesmo. Eu como resultado disso tudo, na volta... Eu aumentei minhas terapias, agora são 5 vezes por semana. E psiquiatra mudou o remédio de ansiedade.
porque me gerava muita ansiedade. Quando eu olhava o aplicativo, a quantidade de evento, de palestra ao mesmo tempo, né, de vários assuntos, aquilo me gerava uma angústia, quer dizer, como é que eu vou consumir isso tudo? E o que é que eu abro mão disso aqui? Enfim. Então, realmente é uma coisa que você tem que já ir mentalizar na cabeça, que não vai conseguir ver tudo. Não se cobrar isso, porque é um negócio que são 3 pela manhã e 3 pela tarde, né? Na conta. São 6. Então você pega, se você for pontual, né? Chegar, acho que era 8h30 que começava, se não me engano. 8h30, 9 horas. Né? Então, se você for pontual, pegar essa, você vai até as 5h30. 5h30. Né? De conteúdo, sem parar. Então, se você se cobrar a ver aquilo tudo, aí você vai entrar na paranoia. Então não dá, eu atribuo que não dá. Eu achei muito interessante também no caso do aplicativo, que ajuda muito realmente. Agora também quando você pega, entende o funcionamento, fica fácil. No começo eu não entendia, né? Então ficava... Mas quando você pega, fica fácil. E é muito legal o lance de você buscar, né, lá o que você quer ir previamente, porque o aplicativo vai dando uma dimensão da provável ocupação daquela palestra, aí você se organiza com mais tempo, né? Já sabe que aquilo ali vai estar lotado, tal, ou não vai estar, então você já se organiza. Esse foi um dos recursos do aplicativo muito interessante, que eu nunca tinha visto, né? De previsão de lotação da sala, né? E aí você via lá a barrinha vermelha, a barrinha verde, a barrinha amarela. Da curadoria eu tive essa questão também aí que Newton falou sobre você começa a ter uma ansiedade tem muita coisa bacana para ver e você tem que escolher coisas para não ver. Dentro das minhas prioridades, eu tentei pegar temas tantos que interessavam bastante a agência em si, como interesses pessoais, mas assim, interesse pessoal que impacta também na agência, né? Que é computação quântica, inteligência artificial, né? Vivemos muita coisa de brand, de esporte, né? Também. Mas assim, era palestras que iriam para o YouTube, tipo a da M-Web, que é a futurista lá que depois todo mundo ficou falando, tal. Eu sabia que estava no YouTube porque eu já assistia nos outros anos que eu nunca tinha ido. Então eu preferi, no horário dela, assistir outra palestra porque eu sabia que depois eu tinha como consumir no YouTube, e de 2 professores de uma universidade que eu esqueci o nome, mas depois eu vou botar aqui, a gente vai botar os inserts do que a gente tá falando. Palestra de uma M-Web, a gente vai botar um QR Code na tela, e aí você vai ter o link direto para o YouTube para assistir a palestra de M-Web. E desses professores eu vou botar o nome aqui também em algum outro momento. E eu assisti que era pelo título, porque também tem muito isso, né? Tem muito título de palestra que ele chama a atenção. Clickbait, né? Aí você vai nas pessoas, aí você não conhece as pessoas. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava, printava o corpo das pessoas e botava no Google. Ou no Gemini, que que é a inteligência artificial do Google, e pedia para me falar sobre aquelas pessoas. E se eu visse que aquelas pessoas tinham conteúdos de publicação digital, ou participação de podcast, ou palestras com vídeo, eu priorizava aquela que não tinha nada. Porque talvez aquela que não tinha nada, a única oportunidade de vê-la seria ali. As outras eu poderia consumir o conteúdo de maneira online posteriormente. Mas essa curadoria realmente, por mais que você escolha antes de ir no avião, um mês antes e tal, quando chega lá, só para entender a geolocalização, você já perdeu 2 palestras, você perdeu uma manhã. A gente quase que perde uma manhã porque procurando sala, porque é ballroom e balloon, né? Aí tem ballroom, A, B, C, D, etc. E tem saloon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que num prédio do Austin Convention, ballroom com letra, mas no Hilton é com número. E aí gera até você entender isso é complicado. E o aplicativo também ajuda porque ele dá o direcionamento. E ainda tem um lance nós encontramos um amigo nosso, o Paulo, lá da N10. Um abraço aí se ele estiver nos assistindo. E o Paulo falou uma coisa muito interessante. Ele disse, aqui ele tem mais experiência, já foi algumas vezes. Então ele falou, o festival ele é feito, a forma inteligente de usá-lo é você ir naquelas palestras que você tem afinidade e quer adquirir algum conhecimento, mas também se permitir ir nas que você não tem a menor noção do que é, certo? Porque ali vai trazer algum tipo de insight. Então, sei lá, computação quântica. Cara, não sei nem para onde vai, nem para onde vem, né? Então, mas assim, você quando entra, você entra num mundo ali que você
tira alguma coisa daquilo. Então, eu achei muito interessante essa leitura também. Isso foi muito legal. Eu fui para uma palestra de Open Source, de internet Open Source e o conflito com inteligência artificial. Estava o presidente do Wikipedia lá. E assim, Open Source é um tema que eu desconheço, assim. E tenho alguma curiosidade, mas não tenho prática nenhuma. E é exatamente isso, porque vai te trazendo meio que repertório, né, sobre um outro universo, mas que é o repertório do consumidor, no final das contas, né? Uhum. As pessoas estão consumindo isso, eu estou contribuindo com a internet open source e tal. E a discussão sobre legislação, por exemplo, né, que bate aqui no Brasil, invariavelmente você vai chegar aqui no Brasil, e eu acho que, sem dúvida, é um modelo muito interessante, assim, de você, no começo, ir para aquelas palestras, claro que você tem mais vontade de ir pelo conhecimento, que até você vai se sentir mais confortável, né, você não vai se sentir tão, não estou entendendo nada que ele está falando, mas depois você abriu, eu fui para a palestra sobre lavagem de dinheiro, imagine, né? Então isso foi interessante. Teve uma palestra que eu acho que eu te mandei, que eu estava em outra num momento, que era sobre ativismo político. Foi essa? Foi essa? Foi. Teve, das palestras que vocês viram, qual foi a que mais impactou vocês, assim, de maneira geral? Aquela que você saiu com a cabeça... Todas, geralmente, a gente sai com a cabeça fervilhando, né? Mas aquela que saiu, você foi ali andando pra outra palestra e foi pensando, caramba... Tu quer falar? Isso. Pra mim, foi uma que fazia uma correlação, certo? Entre o consumo, né, das redes sociais e games. Fazia essa correlação. Então, eu achei muito interessante, porque a gente, enfim, consome, a gente sabe os números do universo de games, enfim, do que alcança, etc, etc. Mas a forma como a palestra foi conduzida, então ela mostrou que as marcas, né, investem milhões, né, de grana aí em publicidade, etc., dentro das redes sociais. Então a gente fala muito Meta, Google, TikTok, etc, etc. Entretanto, né, no universo games, que tem uma audiência muito relevante em relação às redes sociais, inclusive em alguns casos, em números, né, que eu posso depois disponibilizar para vocês, eu anotei tudo isso, mostrando audiência maior do que muitas redes sociais, certo? E que a proporcionalidade de investimento é infinitamente menor. Então, assim, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente realmente, né, hoje em dia, quando vem qualquer anunciante ou alguém vem falar conosco sobre publicidade, ele fala de mídia e fala de mídias sociais, né, vamos dizer assim, né? De meta, né? De meta. Não, eu quero Instagram, eu quero não sei o quê. E nunca ninguém chegou para mim, pelo menos, para dizer, eu queria uma estratégia para me posicionar enquanto marca no universo game. Qual é essa estratégia? Então, assim, me chamou muita atenção, porque os números são muito relevantes. E pra tu, Thiago? Cara, pode dizer duas? Pode. A gente vai abrir essa sessão. Bicho, assim, o que me impactou imediatamente foi inteligência artificial e amor. Inteligência artificial e relacionamentos. Essa aí, pra mim... Você se apaixonou por um IA? Nenhuma, cara, mas eu fiquei impressionado pela história lá, que aqui em Recife a gente fala de Gaia, né? O que vai ser considerado Gaia nas redes sociais? Porque tem gente se relacionando real, tem gente fazendo homenagem a Troar com rede social. E com rede social ou inteligência artificial? Desculpa, com inteligência artificial. Vai cortar isso aí. Tem gente fazendo homenagem a Troar com inteligência artificial. E o que é uma homenagem a Troar? Quem sabe? E quem sabe? Ninguém explicou, não. Ninguém fez diagrama lá, não. Mas teve um negócio legal que a Jamie Banks, que ela é professora da Syracuse University, que é uma universidade muito importante nos Estados Unidos, que ela trouxe o seguinte... Isso aconteceu, ela falou isso e na saída eu presenciei isso, que ela diz, a inteligência artificial ela não é real, beleza? Mas o sentimento é. E aí na saída tinha aquele cachorrinho, né? Aquele cachorrinho que já tá, que né? já deve rodou, ter 50 anos. Rodou o mundo. Já rodou o mundo. Até a Loki tem um desse em casa. E a galera brincando com o cachorrinho. Brincando de vem cá, meu amor, não sei o que, se emocionando. Então a emoção é real, o cachorro é robô, você desliga e liga a hora que você quiser, diferente do meu. Mas isso pra mim foi muito impactante, pessoas se relacionando. E o legal do evento é porque tinha o caminho lá pra perguntas, né? Abria pra pergunta e o cara falando, teve um cara falando, o que vai ser considerado traição? Eu imaginei que ele tinha algum ali, inteligência artificial, talvez ele fosse um personagem desse homenagem, porque ele tava muito interessado em saber. Mas isso foi uma coisa que me impactou muito. E um outro tema que eu achei massa, velho, que é um tema que eu pesquiso também,
que é longevidade. E aí a Barbara Shipley, que é da AARP, que é uma ONG, a maior ONG dos Estados Unidos, dedicada à longevidade, e aí eles tratam de emprego, relacionamento eventualmente, mas de aposentadoria, enfim. Ela começou a palestra dela dizendo um negócio que eu achei genial. Ela disse, e isso aí para um monte de gente assim de várias idades. Ela disse, nós inventamos a internet, foi a minha geração que inventou a internet. O que aconteceu com a internet vocês fizeram, e a gente não tinha previsto isso não. Isso foi genial, porque para mim, eu acho que a CGSW discutiu muito, muito a questão da solidão digital, né? Como é que vão ser, o que vai ser a próxima sociedade, porque a gente está convivendo com alguém que a gente não sabe o que é e que tem um cérebro. Né? A máquina substituir o ser humano, isso já está presente, né, desde a Revolução Industrial, que a máquina começou a substituir a força humana. Mas o intelecto ainda não. Ou pelo menos não na dimensão e na velocidade que isso está acontecendo. Então, para mim, ficou muito transversal esse tema de o que vai ser da próxima sociedade e como é que a gente vai conseguir conviver com isso. Não há como eliminar, mas como é que a gente vai conseguir conviver com isso. Para mim, essa foi a grande discussão do evento em quase tudo que eu vi. Para mim tiveram algumas também, mas assim eu destaco uma de computação quântica, que um cientista apresentou o quanto isso está próximo da gente, o quanto isso não é realidade, realidade científica, não é aquela coisa isolada, né? de filme do futuro e tal, é algo que em breve deve estar dentro de empresas em maneira de escala e logo em seguida, acesso a gente em casa. E que são condições de estudo, principalmente para a ciência, onde você consegue analisar células de uma maneira que nenhum microscópio ou nenhum outro supercomputador, que eles chamam, né, que é a era anterior, conseguiria. E isso impacta muito em análise de dados, que é análise de dados principalmente preditivas. Hoje, quando a gente vai fazer uma campanha de Meta, de Instagram, de TikTok, de Google, etc., você pega ali e você, além de selecionar a parte demográfica, né, idade, gênero, região, etc., você também vai de interesses. Então, Newton tem interesse em carro, tem interesse em futebol, torce para o Náutico, gosta de Tiaguinho, Pererei, Tiaguinho não esse, mas Tiaguinho cantor, talvez goste desse também. A minha voz é melhor do que a dele, mas Tiaguinho cantor. E a partir daquilo ali, a máquina, né, os algoritmos com a inteligência artificial, ela vai trazer um perfil para impactar Newton naquela hora e naquele momento ideal para vender um copo. Né? Então, quando você vai para a computação quântica, isso é numa escala de previsibilidade onde a máquina tem como saber o que Newton vai querer almoçar antes dele pensar no que ele vai almoçar hoje. Então imagina o quanto desse processamento de dados ela vai atribuir para a comunicação e para o marketing. Porque se a gente está ali hoje trazendo aos algoritmos a responsabilidade de gerar impacto e as pessoas consumirem, imagina isso com supercomputadores por trás. Então isso me chamou muita atenção. E outra coisa que gera um tema que a gente até aqui na Lean, para o bunker do BBB, a gente criou, que são agentes AI, que são agentes de inteligência artificial que ajudam a gente produzir mais, analisar mais dados e complementar o ser humano, complementar as pessoas que estão aqui. Então a gente hoje no bunker tem aproximadamente 22 pessoas e tem mais uns 20 agentes AI que fazem análise de várias coisas, dos perfis dos candidatos, das ações de patrocínio dos outros patrocinadores, das nossas, das redes sociais. Então assim, a gente foi criando agentes que eles fazem esse trabalho. Só que eles não são autônomos. E aí agora a nova onda da inteligência artificial são os agentes autônomos, que as próprias empresas, a OpenAI, o Google, Meta, Anthropic, que é quem tem o Cloud, elas já estão dando acesso para as pessoas comuns a criar agentes autônomos. Ou seja, eu crio um agente que analisa o dado de performance de uma campanha e ele passa esse relatório para um outro agente que escreve os textos, que passa para outro agente que faz a arte e que passa para outro agente que faz a publicação na plataforma. Então imagina, e aí uma das palestras que eu assisti era o impacto dos agentes no mercado de trabalho. Porque uma coisa é a IA
como um recurso, que você está ali e tem uma pergunta, uma questão, e você vai e você acelera uma produtividade, você organiza a melhor informação, você discute uma temática, né, usando esse repertório que a IA tem, mas a partir do momento que todas essas ligações são feitas de maneira automatizada, vai gerar um impacto grande no trabalho. O que é que vocês pensam sobre isso? Cara, essa história do trabalho, pra mim, eu acho que foi o grande tema desde que a inteligência artificial tá no celular da gente, né? Porque era um tema que há 2 anos era muito distante e hoje no celular você conversa, etc, etc. Eu acho que a questão do trabalho, pra mim, ficou muito clara nesse evento, né? Eu achei um evento muito pé no chão. Eu tava esperando discussão sobre o homem na lua, alguma coisa desse tipo, mas não, isso aí, o futuro da gente, o futuro das 10 horas são 10h30, né? E já são quase 2 horas da tarde, então a gente já tá vivendo o futuro toda hora, então não tem pra que esperar esse futuro chegar. A questão do trabalho, pra mim, eu acho que o trabalho é o motor do nosso negócio, sabe? E eu acho que o evento, ele discutiu muito como vai ser essa convivência, como eu tinha falado, como vai ser a convivência com a inteligência artificial, porque sem trabalho não há consumo, sem consumo não existe marca, sem marca não existe propaganda. O negócio que a gente faz, eu tô nesse negócio tem 30 anos. Repete aí, porque a gente vai botar isso na tela aqui, esse framework que o Thiago fez, tá vendo? Quando eu disse que esse cara é um mestre, é um professor, tá aqui, ó, tá aqui, ó, onda, né? Tirou da cartola, pô, esse cara não tem nada escrito não, esse cara falou agora, então a gente vai botar isso na edição, esse framework, repita aí. Vamos ver se ele decorou. Sem trabalho não existe, tem mais um, sem trabalho não existe renda, sem renda não existe consumo, sem consumo não existe marca. Sem marca não existe propaganda. O trabalho que a gente faz, eu tenho 30 anos nesse negócio aí, sempre mudam de nome, né? Hora é propaganda, hora não pode dizer que é propaganda, porque a propaganda ficou ultrapassada. E eu lembro até que eu falei pra vocês, tem um monte de trilha lá que é advertising, né? Que dizem que é a ferramenta mais antiga, que vai morrer, não morre nunca. Mas a gente que trabalha com isso há tanto tempo, a gente vê que a coisa não muda. O nosso negócio é criar diferenciação. Nosso negócio é esse, é criar diferenciação entre uma coisa e outra, né? Sem o trabalho não vai haver o consumo, então não há necessidade de marca. E eu acho que essa foi a grande discussão do SXSW, pelo menos para mim que ficou muito evidente, quando eu estava falando de solidão, tem a ver com trabalho também. Qual vai ser o futuro? Qual a necessidade de legislação sobre inteligência artificial no trabalho? Sabe? Porque ele é a grande mola para tudo e a grande mola para a nossa atividade. E também tinha lá painéis, né? Tinha uma trilha que eu acho que durou 2 dias, que era de recursos humanos, que eram palestras sobre recursos humanos, sobre liderança, sobre o trabalho híbrido, remoto e presencial, né? Como isso está impactando as empresas e as pessoas e o consumo, né? Porque a partir do momento que você tem pessoas em home office, lógico, o consumo está em casa, né? Tá no iFood, no delivery, etc. Quando você no supermercado também, né? Quando você está na rua, está nos restaurantes, no estabelecimento, nos shopping centers, no Uber. Então tem um impacto econômico que gira sobre o modelo de trabalho que as empresas adotam. Exatamente. Muito grande. Eu não consegui assistir nenhuma palestra dessas de RH, mas vou procurar também para ver. Tu falou aí dos astronautas da Lua, tiveram lá os astronautas. Ele tava lá, fizeram lá, os 2 astronautas tiveram lá e falaram um pouquinho num desses painéis. Tu chegou aí? Gigante. Não, eu tava, porque eu sabia que ia estar no YouTube, então vai estar no YouTube show. Também a conversa dos astronautas. Eu queria falar, tu falou de marca, e a gente viu que lá é um ambiente onde muitas marcas fazem ativações. Tem os patrocinadores e a gente vê por todos os cantos ali naquele ambiente do SXSW, marcas patrocinadoras e marcas que se apropriam também ali do evento para ativar na rua, fora dos painéis. De registro, assim, que vocês lembram, as marcas que estavam lá? Para mim tem a marca que o Tiaguinho mais gosta, né, que ele mais falava, que era a Rivian. Rivian do carro elétrico, que ele foi falando isso o voo todinho. Compra logo esse carro. Compra esse carro. Que chegou no Brasil? Não, é só importando. Não, então eu lembro. Eu lembro também de um determinado dia que a gente tava na cidade e tinham 3 ou 4 robôs do Uber de delivery. Então, tipo, fazendo uma demonstração, né? Então aquilo ali me impactou, disse, então a comida vai sozinha, né? Então, assim, esses para mim são os que eu destacaria mais, porque foram
os que me chamaram mais a atenção, né? Eu acho que Rivian, sem dúvida, foi para mim, porque é uma marca que eu já acompanho há um tempo, né? Uma marca que está tentando aí desbancar a Tesla até em contratos com o governo, mas acho que vai ser difícil por causa de Elon Musk lá no governo, mas é uma marca que só faz SUV elétrico, então já termina sendo até uma contradição, porque o usuário do SUV é um cara que talvez seja mais... E a gente vai botar aqui na tela também a marquinha da Rivian, o modelo do carro da Rivian, porque a gente fez muita foto, logicamente, então a gente também vai inserir as fotos lá. Tem até o test drive do Rivian, né? Vocês colocaram lá algo que fazia como se fosse um rally, né? Um rally, exato. Mas eu acho que teve um negócio que pra mim foi muito impactante, que aí eu volto no começo do que Newton falou sobre a indústria cinematográfica, né? A coisa de cultura e tal. A indústria cinematográfica é a mola propulsora da imagem dos Estados Unidos. Quando tu falou nisso, pô, eu cheguei em Austin e eu achava que eu já tava ali. Né? Algumas coisas dos Estados Unidos que eu achava que Anselmo a gente viu uma revendedora de carro usado, a gente já viu algum seriado com isso, né? E eu vi muita ativação de entretenimento, Netflix fazendo ativação com a série deles, o Casamento às Cegas, eles fazendo lançamento de série ali, né? A Nicole Kidman teve, a gente não conseguiu ver, mas muita ativação de entretenimento também. Então, acho que essas foram, talvez, as marcas que mais me impressionaram, assim, em termos de... Tinha marcas também, tipo... quando a gente foi pra Expo, que abriu, eu até fui procurar aqui no celular as fotos, que é Mod Bike, MOD Bikes, vou botar aqui. E que é muito engraçado, porque lembra aquela bicicleta elétrica que... Da Leve. Só que a Leve ali, eu acho que tem 2 modelos, 3 modelos no máximo. Essa Mod Bikes... ela tinha aquela bicicleta moto elétrica com eu esqueci o nome daquela, tem um carrinho do lado que você bota o cachorro, bota a criança e tal, vou lembrar o nome, até o final desse papo eu vou lembrar esse nome. E tinha outros modelos, não tem aquela bicicleta barra circular, que a gente viu o pessoal carregando água, tinha modelo também desse elétrico, dessa barra circular. Então assim, é uma extensão de coisas que a gente via de maneira ou motorizada, como uma moto dessa, e que vira híbrida, né, porque é elétrico com condução humana, como também uma expansão não só do hype, mas da utilidade real daquilo. Uhum. Então, de repente, para uma pessoa que carrega algum produto, faz entrega, uma bicicleta elétrica dessa que vem customizada para entrega é muito mais útil do que pegar uma só do hype, que não vai ser ergonômico o suficiente para ele passar 8 horas entregando coisa por aí. Então também eu vi essa coisa das marcas, elas avançarem na hiper customização para as necessidades reais. Porque quando a gente vai para evento de tecnologia, geralmente a gente vê o utópico. Né? A gente não vê o real, a coisa que é tangível e palpável. Lembro também que não era marca, é sim uma marca, a gente vai botar as fotos aqui, aqueles bancos que ficavam espalhados pelas expos, que são de lona, uns infláveis de lona, né, que parecem umas minhoquinhas e tal. Incrível, assim, super barato, super visual. Pra hotelaria, né? Dinâmico, né? Dinâmico, e com certeza aquilo ali também eu não vi na rua, mas daria pra estar na rua, porque é uma lona igual essas de pula-pula de criança. É feito de reciclado de pneu, né? É feito de pneu. Exatamente. Né? Eu acho que era uma empresa alemã e tinha lá com uma ativação de marca. E aí uma coisa simples, né? Mas que estava ali chamando a atenção e é uma apropriação de uma marca. Então você imaginar a gente ativar a Bet Nacional, que é uma das marcas que a gente trabalha, com esses apoios para os eventos que a gente vai e patrocina, como Lollapalooza, Carnaval e tantos outros eventos. Então a gente também extraiu muitas coisas para usar aqui, né, no dia a dia, né? O que é que vocês, assim, vocês já vieram ou anotaram ali no bloco de notas, que vieram pilhados de coisas que dariam para a gente já pensar e pôr em prática, por exemplo? Pô, cara, eu vi uma ativação da IBM que foi genial, assim. Se tu quiser até falar sobre ela, porque eu acho que tu tá mais... Do Watson X. Isso, exatamente. Que é a inteligência artificial, muito legal. Inteligência artificial da IBM, que tinha um espaço lá, né? A IBM também era um dos patrocinadores, e tinha um espaço lá bem bacana, que a gente poderia testar, jogar tênis de mesa ou ping-pong, para aqueles que não têm a habilidade que eu tenho. E ela tinha uma câmerazinha que analisava todas as jogadas, pontuação, movimentos,
e velocidade, além de outras questões do jogo, que durava ali 1 minuto contra uma pessoa qualquer, não era contra um IA, era contra outra pessoa. E o que era bacana, ele fazia essa leitura, ele em real time ia descrevendo a partida, e quando você terminava a partida, ele fazia um diagnóstico com feedback da sua partida. Só que como ela faz esse diagnóstico através de LLMs, que são Large Language Models, que são as linguagens da inteligência artificial, você tem como personalizar e adaptar para o seu interesse. Então, tinha as opções de descrição do jogo. Então, descrição: Anselmo fez 6 pontos, Thiago fez 3 pontos, Anselmo bate com a esquerda, Thiago bate com a direita, Anselmo deu slice, Thiago sacou, e conta esse enredo. Você tem a opção técnica, que é feedbacks da sua movimentação. Se você pronar mais a mão de uma forma, você vai melhorar a sua precisão em X%. Se você, na hora de defender, botar um passo para trás, tal. Então imagina isso para atletas amadores e atletas profissionais. E aí também tinha descrição narrativa dramática. É como se você estivesse lendo. O jogo foi muito intenso, o Anselmo pegou pela esquerda, o Thiago foi pegar a bola e foi ponto para Anselmo e tal. Isso através de IA em real time, e que a gente pode fazer numa brincadeira, por exemplo, tem aqui o Nacional Tênis, né, o clube de tênis que a Bet Nacional patrocina e que é aqui em Recife. Então tem lá os jogadores todo dia jogando, e você tem como filmar, né? Tá apertando o botãozinho lá e filma aquela jogada que você fez espetacular. Quando você atribui uma inteligência artificial dessa, você tem feedbacks incríveis para um atleta amador que está fazendo a recriação ali. Só que tem um advento, eles já usaram essa IA NBA, NFL, no beisebol, em outros esportes, para ajudar o narrador esportivo. Porque ele vai dando as estatísticas do jogo em tempo real e vai já sugerindo frases ou pontos de atenção que o atleta não está ligado. O narrador não tá ligado. Pode tá falando dentro dos seus comentários. Então, assim, é o recurso de inteligência artificial com várias linguagens. Eles não só usavam a linguagem do Watson, isso também foi uma coisa que me chamou a atenção. Isso. Eles usavam Claude, que é da Anthropic, e usavam o Llama, que é da Meta, dentre as opções das linguagens de inteligência artificial. Então, é uma experiência incrível, é um espaço pequeno, um espaço pequeno, tem para levar uma ativação de Bet Nacional, por exemplo, para qualquer lugar. E a gente tinha lá essa experiência de testar o IA jogando e ele atribuir esses comentários. Já para mim, em termos de experiência, o que eu destacaria não foi... vocês já falaram muito do SXSW, e a gente poderia ficar só falando dele, mas foi a parte esportiva, certo? Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer um clube de futebol lá, que é o Austin FC. Particularmente eu não conhecia, né? E fomos para uma partida de futebol, né? E, pô, assim, pra mim abriu muito a cabeça, né? Como o americano sabe fazer entretenimento com o esporte, né? A gente já sabe disso, isso não é nenhuma novidade, principalmente quando fala do universo de basquete, né? De NFL, tá, mas no que a gente consome, né, nós brasileiros, que é o futebol mesmo, eu fiquei maravilhado porque a gente foi para um clube, eu não me lembro exatamente quando foi fundado, mas 2021, ou seja, tá falando de 4 anos de existência do clube, com a torcida que para mim eu pensava que seria de todas as formas, menos daquela que eu vi, né? Então, você chegar lá, a torcida cantando, batucando. Fazendo 6 graus e vento frio. Jogando água pra cima. Eles tinham a gente... Ninguém morre, não. Depois você pode botar as filmagens. Pô, o pessoal tem um determinado trecho, né, da música que jogava água um no outro. O negócio parecia carnaval, né? Com animadores, né, e tal. E várias opções de gastronomia, de comida, de consumo, né? Porque você tinha comida, bebida, a loja. A loja, pô, lembra como tava lotada a loja? Era tipo um time que a gente nem conhecia, né? Quando chegou lá, o consumo absurdo tá aqui, ele tá usando aí. Tá aí a camisa. Aqui, hoje é meu time, nos Estados Unidos meu coração. Time. Passou a ser o meu também. Já tá bucado todos os jogos dele pela temporada pra eu acompanhar. E isso me chamou muita atenção, como eles sabiam ativar, né, o esporte e trazer entretenimento,
né? E teve Não, mas eu quero falar um pouquinho do Austin FC também. Porque, assim, uma das coisas que me chamaram a atenção, essa questão da torcida, que também me chamou, mas um problema que a gente tem aqui no Brasil, de maneira geral, que é o acesso aos estádios. Né? A gente desceu do Uber, subiu na calçada, estava à porta da catraca para entrar no estádio. O estádio, numa área geográfica, não é tão extenso. O estádio para baixo, acho que talvez, eu não sei, eu não vi a capacidade. Que da calçada você vê o campo. Né? Se você não entrasse, você estava vendo. Você vê o campo. O acesso super simples. E olha que a gente vê ali nos Estados Unidos, tudo que tem público tem 300 segurança, detector de metal, etc. Então tinha uma catraca, um detector de metal e só. E essa coisa de você se sentir convidado a ir para o estádio é muito bacana, que é uma sensação que a gente não tem. Porque geralmente, até você sentar no seu lugar, toda essa experiência é um transtorno. É hostil. Você chegar é um transtorno, você entrar é um transtorno, você achar seu lugar é um transtorno. A gente teve problema com o ingresso, porque não estava aparecendo no aplicativo, e a gente foi falar com uma das pessoas responsáveis lá pela entrada, ele nos direcionou, né, foi lá levando os três, tá, ó, você vai pagar por aqui, você vai por trás, sua cadeira vai ficar ali, tá vendo aquela pilastra e tal. Então, assim, um tipo também de cordialidade que a gente não vê. O estrangeiro, né? Muito importante nos estádios. E você vê também essa questão de pontos de consumo, né? O americano é por si só um país consumista, e o povo é consumista, que era. O Texas está perto do México, então tem uma influência muito grande do mexicano. Então tinha assim, o restaurante de tacos, né, tinha o restaurante da tortilha, tinha o restaurante do hambúrguer, tinha o restaurante do cachorro quente, tinha a cerveja mexicana, tem a 2X, né, que cerveja americana, né, tinha muita forma de você experimentar e experienciar. Não sei nem se essa palavra existe. Experienciar a marca, né, e se envolver com o time. Né, que a loja mesmo, assim, se o cara vacilar quando vê. Porque é uma coisa maluca no mundo inteiro, é isso. Camisa de futebol e camisa de basquete é caro em qualquer lugar. A camisa do Austin FC custava $160. Tu comprou quantos? Não, eu comprei nenhum, não tive essa coragem não. O casaco foi muito menos, foi um terço do valor da camisa. E seria mas assim, pra você ver, assim, a camisa do time custa $160 é caro pro americano também, não é uma coisa barata não, porque é o preço da camisa da NBA, que depois a gente vai falar, mas falei do Austin. Tem um negócio, cara, que me impressionou muito disso que tu tá falando, assim, e de vocês dois estão falando, da quantidade de experiências, né? Porque tudo isso acontece ao mesmo tempo que tá rolando o jogo. Então, o jogo, é claro que é o espetáculo principal, mas ele não é o único. Então, pra mim, a gente tava andando nos corredores e eu tava falando contigo lá, assim, meu irmão, eu tô impressionado com a galera que não tá assistindo o jogo e tá aqui. Então, assim, é como se o evento fosse mais um evento turístico. Ele é um evento, como é um show, ele é um evento de entretenimento com uma partida de futebol dentro. No meio, exatamente. Então, assim, é como se a gente tivesse num show, como se a gente tivesse, sei lá, num parque de, sei lá, de food truck e tem uma partida ali. E tem uma partida acontecendo. Só que quem tá assistindo o jogo é esse fã maluco, essa torcida que não para hora nenhuma. Tinha uma torcida organizada e mesmo a galera que não tava na torcida organizada a 6 graus com vento de 500 km por hora, twister ali, e o brasileiro tudo se lascando, mas os americanos nem aí. Quem tava dentro da partida tava aproveitando a partida, quem tava fora, a loja tava cheia, ao mesmo tempo que tava rolando o jogo. Isso é uma coisa que a gente acho que os times brasileiros precisam aprender, sabe? Como é que a gente consegue tornar cada vez mais a experiência futebolística no evento, né? Que é pro torcedor, naturalmente, né? Inicialmente pro torcedor, mas tem uma quantidade de gente que pode consumir ali, que não necessariamente é o torcedor fanático, porque tem muita coisa que pode acontecer ao mesmo tempo que está acontecendo a partida. A experiência que a gente fez lá na Beto Nacional com o show da Priscila Senna foi exitosa exatamente por isso. Porque a gente levou uma experiência de um show de música que não estava previsto, a torcida enlouquece totalmente a quantidade de resultado que a gente teve ali. Inclusive, a gente teve imagem que vazou em sites que eram patrocinados por concorrentes, né, porque eles deram, porque virou notícia. A ideia daquilo ali é que aquilo ali se tornasse notícia.
né? E a gente conseguiu fazer isso uma vez, acho que tem ações previstas aí para a final de campeonato desse ano também, quem estiver assistindo vai ver. E eu também, aproveitando, destacaria 2 pontos, né? Um com relação ao estádio, aí vamos falar da parte estrutural, né? Um estádio, eu achei incrível pelo acesso, tudo, mas se você for ao pé da letra, ele não tem nada de outro mundo, certo? Ele é um estádio muito limpo. A cadeira era de tela. Então, e aí você vê como essas telinhas aqui, dessas cadeiras aqui de escritório. Exatamente. Então você vê que é possível fazer, tipo, eles tinham uma cadeira simples, mas era padronizado, era limpo. É uma questão muito mais de educação do que de investimento, né, propriamente dito. Com suporte para botar cerveja, tal. Ou seja, eles favorecem a todo momento o conforto e a disponibilidade para o consumo. Porque aqui a gente vai para um jogo, uma partida, fica em pé, no aperto, para pegar uma bebida, tu tem que deixar de ver o jogo, tem que arrodear, e enfim, faz tudo para você não consumir. Lá não, eles facilitam tudo para você consumir. E outro ponto que me chamou muita atenção é o uso, né, vou chamar assim, o uso das telas, né, de telão. Porque, por exemplo, eu tenho esse repertório visual ligado ao basquete, né? O basquete é algo que aquele telão central ele é muito rico, né? Lá acontece muita coisa. O intervalo como é que chama? Os tempos. Os quartos. Sempre acontece alguma coisa que passa naquele telão. Né? No futebol a gente não está tão acostumado a isso e muitos clubes não tem, né, nem telão no estádio. Mas lá, você via que tinham vinhetas preparadas para cada ocasião. O replay tinha uma vinheta determinada. O gol do adversário tinha uma vinheta com a carinha triste. Né? O lance de perigo do time tinha outra vinheta. Então, tipo, eles pensam a comunicação, certo? Pelos momentos da partida. Então, aquilo ali... Imediato, né? Foi imediato, né? Em tempo real. Então, você... tem ali um diretor de imagem que tá soltando... Exato. Tem um cuidado. Alguém parou para pensar e como trazer a comunicação para dentro daquele ambiente ali. Usar aquela tela da melhor forma, que poderia estar ali parado só passando o resultado, mostrando o jogo, né? E não, ele tá interagindo, chamando a torcida para cantar, enfim. Então, achei muito interessante essa... E é uma coisa que os clubes esquecem, né, que é o licenciamento, né? O licenciamento é um gerador de receita para os grandes clubes. É um grande gerador de receita para Disney, né? Para Marvel, para essas empresas que tem lá os caracteres, lá tem os personagens, né? E você vai lá licenciando e tá lá o Mickey numa embalagem de sabão em pó e tá ganhando dinheiro por causa disso. E o time lá, você via, todos eles são patrocinados pela Adidas, né? Porque lá nos Estados Unidos a MLS. Quem faz o campeonato é quem tem um patrocínio e todos os times usam a marca da patrocinadora igual, não tem diferenciação. Isso era para NFL, para NBA e para MLS. Mas tinha camisas do Austin FC de outras marcas que pagam licenciamento e estavam vendendo na loja. Tinha manta, tinha meia, tinha o chaveiro, tinha caneta. Teu próprio casaco aí. Então, assim, é impressionante como eles conseguem... E detalhe, lembra que a gente ficou falando, a quantidade de versões de camisa, né? Provavelmente camisas de jogo, de treino, enfim, da Adidas, mas tinha cada uma diferente. Você pode sair de noite. De que você sairia de noite. A gente tem um amigo nosso, o Jorginho, que é Mantos e Memórias, que é um cara que é fanático, né? A gente vai botar aqui também o Instagram para seguir Mantos e Memórias. Sigam Mantos e Memórias, certo? E a gente ficava toda hora falando dele. Pô, isso aí, caramba, isso aqui ele enlouquecer. Essa camisa... Então, assim, você vê que os caras sabem fazer, né? Um produto para venda, né? Sabe entusiasmar. E a experiência que não foi em Austin, foi em San Antonio, que foi a gente lá assistir o jogo da NBA, né? Ficava 1h30 de carro, né? A gente alugou um carro e foi lá para a cidade de San Antonio, para o jogo do San Antonio Spurs contra o Maverick Dallas, que era quase que um clássico local, né? Porque a gente tava falando de 2 times do Texas. Como foi a experiência do jogo da NBA? Para mim é outra aula, né, de uma perspectiva diferente, até porque eu não sou um consumidor do esporte basquete, né, não sou um ávido consumidor, mas
Eu fui e talvez por não ser o consumidor da partida foi até melhor, porque eu fui lá como um cara que não tem o repertório, né, necessário e me diverti. Então eu entendi que aquilo como entretenimento faz sentido. Talvez pra mim que, ao contrário, na partida do futebol, eu tava ali querendo consumir a partida, e é o que o Thiaguinho disse, tinha um monte de gente que não tava nem aí pra partida, né, e tava se divertindo. Eu na partida do basquete, eu tava nem aí, vamos dizer assim, pra partida propriamente dita, porque tinha tanta coisa acontecendo que pra mim era interessantíssimo. Então assim, a gente pôde ver várias formas de ativar o clube, né, e marcas tomaram carona nisso. Acho que a gente ampliou muito o repertório da gente, né, de opções, de ações, né. Eu lembro muito do jogadores mascarados que passaram, né, cabeçona, né, como fosse aqueles bonecos com cabeção, né? E, pô, aquilo ali me chamou muita atenção. Assim que a gente entrou, né, lá no estádio, né? Que ideia, tal. Simples, né? Simples, né? Exatamente. Até a loja, né? O consumo também. Né? Tipo, você vê a moda, né? O lifestyle do basquete. Tá ali presente. Tá ali presente, né? E isso é muito interessante porque o basquete, eu acredito que o basquete é o principal, talvez, esporte que traz o lifestyle pra vida do dia a dia, né? Você vê hoje, sei lá, grandes jogadores de futebol, dá exemplo, né? Sei lá, o Neymar, o Vini Júnior e etc., que traz o lifestyle do basquete no seu dia a dia. Usa a basqueteira, né, pra sair, usa a camisa regata de basquete, enfim. E são jogadores de futebol e usam menos, talvez, o lifestyle do futebol, usam mais do basquete, né? Então lá eu pude ver muito isso, né? É o consumo do lifestyle. A coisa que me chama a atenção, Thiago vai falar também dessas experiências de marca, como as marcas estavam ativando ali, né? Assim, da tabela, da parte de cima da tabela, tudo. Porque tem uma cena que pega lá, né? A lateral, talvez seja o espaço mais nobre. Se você vacilar, a turma bota até uma propaganda na sua pele ali, só pra você saber, virar ativo de marca. Mas o quanto, tanto lá no jogo do Austin FC, como na NBA, o quanto aquele entretenimento é trivial. Porque aquilo ali acontece 2 vezes na semana. Pra gente é inédito, né? Que saiu de Recife, tava lá, vivendo aquela experiência. Então, pra gente é como se aquele show fosse feito pra gente consumir. Pra eles, é algo normal. Lembra que nas vinhetinhas, né? Quando defense. Não, vai lá no telão, já pra gritar, a galera já grita, e fica defense. Daqui a pouco tá atacando, o pessoal faz de um jeito, quando para dar tempo, já entra uma ação de uma ativação de marca, ou de uma marca patrocinadora, ou do próprio clube, distribuindo camisas, o Fox, né? É a raposinha lá que a criança atrás da gente, que tava ali brincando. Tava muito enérgica, né? Gritando sem parar. Enérgica é uma boa palavra. Uma criança dessa dentro de um avião, o cara pula aqui do avião. Dentro, aqui. Exatamente. Aqui, nesse momento. Faz com que aquelas pessoas que vão pro jogo, você vê que são pessoas que vão pro jogo sempre. Ali não era inédito para alguns turistas, né? Para alguém que tava ali de passagem pela cidade, mas assim, quem lota o estádio é o torcedor que tá todos os jogos, tá. Não sei se vocês perceberam, tinha perto das tiqueterias o valor de toda a temporada. $3.600. Então assim, compre antes $3.600 todos os jogos da temporada do time em casa. Então assim, não é algo barato também não. Tem um negócio que eu acho que tu falou, mas que eu vejo como uma coisa muito de sociedade americana, que é a coisa da padronização, né? Eu já tinha ido a outros jogos de NBA e a experiência, pelo menos a promessa da experiência é a mesma. Então essa coisa do defense, você vai para um jogo eu fui para o jogo New York Knicks, é exatamente aquilo ali. Você vai para um jogo foi do Orlando Magic ano passado. Orlando Magic, é exatamente a mesma coisa. Aí quando tu traz isso aí para o que é McDonald's, o que é Ross, o que é Starbucks, né? É uma experiência igual. Então assim, quando tu fala isso, você fica pensando, puta, será que o cara tá disposto a ter aquela mesma experiência o tempo todo? Será que isso satisfaz? Né? E eu acho que sim, acho que a resposta é positiva, porque a NBA, puta, isso é um sucesso, né, que exporta, inclusive, esse modelo. Então, eu acho que tem muito disso, assim, o consumidor americano, ele buscar uma padronização de experiência que pra gente é totalmente inovador, porque a gente não tem isso a todo momento, e que, mais uma vez, eu acho que o esporte brasileiro pode aprender.
De alguma maneira a gente ter algumas entregas padrão de times, né, ou de jogos diferentes, mas puta, eu vi isso aqui no Campeonato Pernambucano, mas eu também vi no Campeonato Carioca, mas eu vi também no Campeonato Paulista, né, da gente ter experiências de futebol similares em algum momento. Eu acho sabe? que se desperdiça muito a questão da arena em si, né? Você vê que a arena é toda ativada aqui, você entra no estádio, é placa de campo. Isso. Camisa, tudo. E quando muito, sei lá, um banner nas entradas ali. Mas assim, que você entrava e é LED. A coisa melhor é porque tudo é LED, ou seja, você pode rentabilizar aquilo ali muito mais, você tem uma quantidade de anunciantes que não para, né? Tudo é LED. E você parecia um classificado de jornal de antigamente. É porque tinha hora que era uma marca premium, como se fosse aquela que compra a página inteira, então a arena ficava toda verde, da cor de determinada marca e o telão principal tal. E tinha hora que eram várias mini marcas espalhadas pela arena lá, que devem pagar menos, com certeza, para isso. E a gente perde essa oportunidade, né, de aplicar marcas e os clubes de rentabilizarem mais e melhor tudo isso. Vamos pular de capítulo agora, deixa eu pegar aqui meu guia. A gente vai falar sobre... Vocês voltariam para o SXSW? Sim, voltaria, claro, certo? Preciso ter alta, né, dos médicos para poder voltar, mas eu voltaria sim. E acho que voltando, talvez já entendendo como funciona, né, já me programasse de outra forma, entendeu? Gostaria de ir pensando vamos dizer, com o que eu fui entendendo na reta final de voltar. Entendeu? Tem isso, eu acho que é a primeira vez você se impacta com muita coisa, né? E às vezes você não percebe coisas que na segunda ou terceira vez você vai perceber. Uma coisa, antes de a gente fazer essa finalização, mas uma coisa que eu queria comentar, que eu não comentei, que isso é maluco mesmo, assim, o brasileiro é o tal do bicho maluco. É a quantidade de brasileiro naquele lugar. A gente tinha lá aquele espaço da cidade de São Paulo, né, que tava meio que era o consulado brasileiro ali, mas teve o evento da Globo, né, que a gente também foi convidado, o evento do Reclame, o quanto para fazer network o SXSW também é performático, porque você via CMOs, diretores de agência, né, pessoas que estão ali na cadeia de decisão, além de consumir a palestra, também aproveitando os happy hours para fazer conexões, se apresentar e tal. Vocês conseguiram conhecer muita gente? Vocês conseguiram se conectar com outras pessoas? Sim, eu acho que esse ponto aí de brasileiros, eu acho que resgata muito o que eu falei no início, que é o Brasil, sem dúvida, hoje é um país que está discutindo inovação, né? Então, e eu vi gente, acho que a gente talvez fosse a única agência de Recife, mas eu acho que é um evento que outros mercados precisam estar também, sabe? Eu acho que isso foi muito, muito legal. Eu voltaria, sem dúvida, para o South by Southwest, mas talvez não no próximo. Eu acho que a gente talvez possa passar um tempo, né, até para ver a evolução das discussões, mas queria o convite de novo. Se tiver de novo, eu quero ir. Mas... quantas malas você vai levar? 2 minhas. Mas... sem dúvida que você conhece gente, você conhece pessoas ali que são importantes, mas eu vejo que está onde o que está sendo discutido, né, em termos de, mais uma vez, tecnologia, inovação, cultura. Mas, mais do que isso, eu vi que é um evento que está se discutindo muito o que vai ser o dia a dia da gente, sabe? Então, estar nesse evento é muito... Porque aquilo que eu falei, a inteligência artificial, que antes era uma coisa inanimada, uma coisa, né, que é o terror, hoje já está na ponta do celular. Então, isso que tu falou de computação quântica, né? O futuro das 10 é às 10h30. Isso deve estar chegando no segundo semestre, né? Então, estar nesse evento é importante. A questão de networking, sem dúvida. Encontrei com ex-alunos meus lá e isso foi maravilhoso. Mas tinha, né? Lá, tinha mais pernambucano, tinha mais de 15 pernambucanos que eu cruzei, fora que eu não conheço. Exatamente. Então, assim, vi muita gente que está em posição de liderança hoje e foi muito positivo, assim. Agora eu vejo muito isso, como as agências precisam estar mais lá, os clientes, talvez mais do que as agências, os clientes precisam ir a esse evento também, né? Até para poder dar o repertório
para eles, que eles já têm naturalmente, mas até para a discussão, né, evoluir. Eu acho que isso é o mais importante. Para você, Newton, e aí? Se conectou com gente, conversou? O que mais me chamou a atenção não foram nem só as conexões novas, né? Foi você encontrar pessoas que você já conhece de outros mercados e, pô, tá todo mundo aqui, tipo, você vai na esquina, fala com um, com o outro, com o outro. Então me chamou muita atenção isso. Isso é engraçado, porque a gente vai muito para evento de meia mensagem em São Paulo, eventos grandes e tal, e você cruza com essas mesmas pessoas, mas você não tem aquele tempo de cumprimentar, falar, bater um papo. Lá em Austin, eu acho que até isso é mais permissível, né? Você para lá e senta e bate um papo bacana com as pessoas. Que eu achei também que, assim, para quem nunca foi e deseja ir, tem essas duas correntes. O conteúdo, que é espetacular, então já vale pelo conteúdo, mas também é uma oportunidade de network, de fazer novas conexões e encontrar pessoas que você já conheciam nesse evento também. Então anotem isso aí. Como tu falou de não ir no ano seguinte, sim, mais para frente, aí eu vou aproveitar a deixa antes de terminar para falar um ponto que eu acho que é o que os brasileiros mais postaram, que estavam no SXSW, né? Que é a palestra principalmente de MWeb, que é uma futurista altamente conceituada e que traz vários pontos, né? E que as pessoas vão pegando ali aqueles headlines que ela bota na palestra, tratando com verdade, da inteligência viva. Então, que é a questão da inteligência artificial misturada com a parte biológica, né? Até saiu numa matéria do Fantástico sobre o SXSW, mini cérebros de massa cinzenta, assim, coisas vivas, que eram alimentados por aminoácidos e que eles podem ser implementados num cachorro daquele que a gente vê sempre e ter uma vida real entre máquina e o ser vivo, né? Um ser biologicamente vivo. Só que tem uma coisa que eu acho que a gente, quando está lá experienciando o SXSW e quando a gente vê a palestra de futurismo e as pessoas trazem essa coisa assim, caótica, inteligência viva, não sei o que. Eu lembro muito do metaverso, que era pauta há 4 anos atrás, como se fosse a verdade absoluta, vai vir, vai não sei o que. E eu tive o cuidado, escrevi até um artigo sobre isso, que eu não sei se já está publicado, mas como isso vai para a internet depois, já deve estar publicado em algum portal ou no meu LinkedIn. Eu fui lá e peguei os 3 últimos anos das palestras de MWeb, 2023, 2024 e essa 2025. Usei a IA, logicamente, transcrevi todas elas e pedi para fazer as correlações dos temas que foram continuamente recorrentes e aqueles que foram esquecidos. Metaverso foi o que foi falado pouquinho em 2023, depois já não nem se toca. E o que cresceu, logicamente, inteligência artificial, dando outras camadas, que são os agentes IA, e agora essa inteligência viva. Mas uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem é que, assim, isso são previsões. Isso não são verdades. Quando a gente está estudando o futurismo, tem uma coisa que chama sinais. Isso são sinais. Isso não são alertas. Não são coisas para gerar caos ou medo. E ninguém voltou de Austin e vai juntar a agência e o time para tratar de inteligência viva. As pessoas voltam de Austin para tratar de outras coisas. De, como é que a gente acelera aqui a coisa dos agentes? Como é que a gente consegue implementar melhor processo através de inteligência artificial? Então também é uma coisa que a gente precisa sempre ter a consciência, né, que nesses eventos de inovação você tem aquela coisa que estica a corda, que é a atração principal, né, do line-up do evento, né, que a MWeb é uma dessas, né? Ao mesmo tempo que você precisa entender em qual camada a gente enquanto país está, a gente enquanto mercado está, para poder ativar isso, porque não adianta você ver o Watson X lá, que tá mapeando o jogo lá de tênis de mesa e trazendo os cálculos, e o time de 14 anos, 15 anos de um clube daqui não ter nenhum colete e a chuteira para jogar. Né? Então, assim, existe uma distância do que existe de possibilidades para a realidade das empresas e dos clubes, por exemplo. Então, só deixar esse registro. E a última coisa, tu falou do teu grande site do SXSW, que eu disse para a ideia a ele o que foi que mais impactou, ele falou no final.
né? Eu trouxe aprendizado. Qual foi o aprendizado que tu trouxe? Do Fora aquele framework, pode voltar o framework aí de novo, que foi sensacional, que eu aposto que Thiago não decorou. Não. Tira agora. Mas foi esses insights assim. De insight, você fala? Não, mas eu vou rememorar o que foi falado. Foi falado emprego. Não, seu trabalho. Sem trabalho. Sem trabalho. Não existe renda. Sem renda não existe marca. Sem marca não existe propaganda. Não, sem renda não existe consumo. Não existe sem consumo não existe. É isso. Sempre fui um bom aluno. Sempre, eu fui aluno de Thiago na universidade. Há 25 mais anos de 20 atrás. anos, exatamente. E vejam aí tudo o que aconteceu com cada um, né? Eu aprendi com esse Vocês estão aí nas câmeras. Enfim. Para finalizar, o grande insight. Do SDSW? Aham. Não, da vida. Vamos falar da vida agora. Né? Eu acho que o grande insight é que, para mim, é isso. O futuro das 10 é às 10h30. Então, não existe futuro muito distante, não. O futuro ele está acontecendo no momento que a gente está conversando. A velocidade da coisa é muito maior. E o que ficou muito claro para mim na SDSW é que está existindo um movimento de reflexão sobre essa velocidade. Acho que muita gente está discutindo o humano. Onde vai ficar o humano? Sabe? Eu acho que essa animação do digital, que é essencial, porque a vida é digital, mas a grande discussão que eu vi foi: e o humano vai para onde? O que vai acontecer? Isso que tu trouxe agora da realidade de uso, né, de tecnologias. Eu não quero falar somente de inteligência artificial. Em outros lugares, eu senti falta desse movimento, sabe? Como é que vão estar as sociedades periféricas, né? América Latina, como é que vai ser isso? Sudeste Asiático, como é que vai ser isso? Continente Africano, como é que vai ser isso? Porque isso impacta a vida de todo mundo, vem de uma maneira transversal. Uma discussão que também foi feita, que me deixou muito, muito animado, quem vai ser o dono disso? Porque sempre tem um dono, né? Então a inteligência artificial a gente está usando, certo? Quem é o dono disso? Como é que isso vai ser utilizado para frente? Né? O Brasil avançou muito nessa questão da legislação. Né? A lei da transparência, por exemplo, né? A lei da LGPD, por exemplo, avançou muito nessa questão de proteção de dados. Isso não é realidade em outros países. Né? Então, acho que o meu grande insight foi o que vai ser do humano. Acho que foi o grande aprendizado que eu tive lá. De aprendizados, eu acho que tem a coisa... Para mim não foi um aprendizado, mas foi uma grande experiência. Porque desde que eu comecei a estudar inteligência artificial e aplicar na minha vida e no meu dia a dia, até então eu não tinha ido para um grande evento como esse. E aí, coisas que ajudaram para consumir melhor foram IAs. Uhum. O Cloud, né, que eu já mostrei e a gente já falou pra caramba, e agora todo mundo aqui da agência tá com um desse, que gravava e transcrevia as palestras em real time e já me deixava no celular ali o resumo, que ajudava bastante, porque você fica num dilema entre tirar foto do slide, anotar, pensar sobre, prestar atenção, se concentrar. Então ajudava demais. Então esse recurso de IA a favor do seu conhecimento, porque depois eu chegava no hotel, eu transcrevia, botava num documento no Google Docs, ia estudar mais sobre o assunto. Então eu conseguia aprofundar coisas diferentes de você sair de uma palestra com seis frases anotadas, e você não ia ter, ia você perder o nome daquilo, o nome da pessoa, etc. Então, assim, o uso da IA lá no dia a dia me ajudou bastante também. Assim, a gente viu de captar imagem com o Ray-Ban Meta. Então, você tá lá assistindo a palestra, você bota lá para gravar com o Ray-Ban Meta, também ajuda, né, nisso, né? Então, você na vida real, você conseguir aplicar a IA no extremo, assim, depois fazer os resumos, organizar as ideias, fazer a apresentação, gerar o conteúdo para as redes sociais, porque você também fica naquela aflição de tô aqui, vou gerando e tal. Então, assim, várias dessas coisas foram possíveis porque a IA estava presente para facilitar o trabalho humano, mas só o humano que estava lá assistindo, né, as palestras, consumindo e entendendo o que era relevante ou não de captar daquilo ali. Então, vamos encerrar por aqui. Esse papo foi um papo sobre o South by Southwest 2025, que eu, Anselmo, Thiago Diniz e Newton estivemos lá em Austin, lá no Texas, para essa experiência incrível. Então, fiquem atentos nas redes sociais da Lean, no canal do YouTube da Lean,
porque vai vir muito mais coisa bacana para vocês consumirem, dividirem com a gente, opinarem, darem feedbacks e contribuírem para a gente difundir ainda mais conhecimento dessas experiências incríveis que a gente tem vivido por aqui. Valeu? Valeu Valeu todo mundo.